gente. Compartilha. O planeta Terra perdido em meio a tanto resíduo, né? A tanto resíduo produzido pelo homem, né? Produzido pela humanidade, e que o resultado nefasto disso, quem sofre é a própria humanidade, né? Porque tudo que a gente faz ao meio ambiente, nós sofremos as consequências dele, né? Lógico que se pensa muito em crescimento econômico, né? E o crescimento econômico, ele é inimigo do meio ambiente, porque o crescimento econômico implica na extração de recursos naturais e no depósito de resíduos, né? Então, o crescimento econômico é importante, é necessário, mas desde que seja com parcimônia. Daí que vem a questão da sustentabilidade, né? Crescimento econômico, mas sem degradar o ambiente de forma a prejudicá-lo, isso daí, para gerações futuras. Daí veio o termo desenvolvimento sustentável, né? Que hoje a gente fala muito em sustentabilidade, e esse termo aí, não só o termo, a questão da ideia da sustentabilidade, ela deve permear todas as ações humanas, todas as áreas do conhecimento, né? Lógico que quem mais usufrui da questão econômica e mais resíduos produz é quem detém o poder econômico, né? Então, esses usufruem, degradam, e a grande população é que sofre com isso, né? Então, é importante ter essa visão, os alunos, a gente enquanto educador, e ter essa visão para passar para os alunos também essa questão de quanto é importante o voto, né? Então, a gente está percebendo aí que o mundo está se perdendo em resíduos sólidos. Sacolas plásticas e garrafas PETs parece que é uma coisa que não tem fim, né? De uma coisa que dá para reciclar, mas que não chega, né? Ela vai para o ambiente, se perde, e uma pequena porcentagem é reciclada apenas, né? Ontem, quem assistiu o vídeo lá do Diálogo viu que tem 5 grandes lixões nos oceanos, puro de sacolas e garrafas, né? É uma coisa terrível. Gente, falando em resíduo sólido, quando nós nascemos, quando a gente põe a cara no mundo, a gente já está em débito com o planeta. Nós já estamos em débito com a natureza, né? Nós já estamos produzindo resíduos, né? Principalmente a questão da a fralda descartável, né? Quando se utilizava a fralda de pano, era o terror das mães, né? Porque tinha que lavar, gasta muita água, gasta tempo, gasta sabão, né? Quando surgiu a fralda descartável, foi a solução, né, do problema, que ela é muito mais prática, muito mais higiênica, e isso é incontestável. Só que ela vai ter que ser descartada, né? E ela não tem como ser reaproveitada, não tem como ser reciclada, e não dá para reduzir também, né? Então, é um grande problema. Então, quando a gente fala de resíduos sólidos, existe N tipos de resíduos sólidos, né? Muitos dão para aproveitar, outros não. Se a gente conseguir utilizar esses que são reaproveitáveis, recicláveis, a gente conseguir utilizá-los na sua totalidade, lógico que a quantidade de resíduos sólidos diminui, e diminui também a questão do problema ambiental e econômico, né? Porque para dar destino para todos esses resíduos sólidos não é fácil, né? André, pode passar, por favor. Aí, eu queria só fazer aqui um questionamento, né? Qual a diferença de resíduo sólido e lixo? Tem diferença? É a mesma coisa? São sinônimos? Alguém quer falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém quer falar, né? Não, mas assim, a grosso modo, gente, resíduo sólido é aquilo que você pode dar uma destinação
inteligente, né? Aquilo que vai voltar para o uso, de uma forma ou de outra. E lixo é aquilo que é inservível, né? É aquilo que não tem como, né? Já foi até utilizado esses termos como sinônimos, hoje tem essa diferenciação, né? Então, lixo é muito pouco, né? Muito pouco. Quanto mais resíduos sólidos nós tivermos, ao invés de lixo, melhor para o meio ambiente, né? Pode passar, André, por favor. Aqui nós temos os 7 R's da sustentabilidade, né? A princípio nós tínhamos os 3 R's. Aí depois vieram os 5 R's, os 7 R's. Em alguns documentos já aparecem os 8 R's, né? E a questão desses 7 R's também, quais R's aparecem, são bastante controversos, né? Nós temos aí o reduzir, que é o primeiro R, talvez seja o mais importante. Isso, pesquisas mostram que mulheres produzem mais resíduos do que homens, né? Isso é palpável. Mas se reduzir o quê? Né? Reduzir o quê? Pode ser embalagem. Mulher gosta bastante de embalagem bonita, né? Para dar de presente e tal. Homem não liga muito para isso. Mas quanto menos coisas a gente tiver, melhor. Às vezes tem um presente aí, ele vem numa embalagem de plástico enrolado no outro com uma caixa, depois um arranjo por fora e tal. E tudo isso daí vai ser descartado, né? Vai aumentar os resíduos. Não estou criminalizando as mulheres, é só uma questão para a gente pensar, né? Mas todo mundo produz coisas que poderiam ser evitadas, né? O repensar, uma questão de fazer uma reflexão, né? O responsabilizar-se, eu acho que essa daí é uma das questões prioritárias, né? Porque quem tem responsabilidade pensa a respeito e faz ações mais pertinentes, né? Então, essa responsabilização que cada um deveria ter é uma das coisas mais importantes que existe, né, em todos os aspectos, né? Não só na questão de resíduos sólidos, mas na questão da água e questões também que não sejam do meio ambiente, né? Respeitar, o respeito sempre é grande, sempre importante, né? O respeito a tudo. Recusar, dá para recusar muitas coisas, né? Você quer a sua via? Não, não precisa. Precisa colocar outra sacolinha? Não, não precisa. Precisa disso? Então, tudo que for sobra, a gente recusa, né? Uma coisa importante aqui agora que a gente precisava ver é que a questão da reutilização. A reutilização é muito importante, muito bom, porque ela diminui custos, porque você tivesse que adquirir algo novo, você pode reutilizar aquilo que você já tem, né? Só que, em muitos casos, a reutilização é uma reutilização temporária, né? Tipo, se a gente já vê do lixo ao luxo, a gente já ouviu muito isso daí, né? Vamos utilizar materiais recicláveis para fazer um evento. Aí usa só material reciclável, garrafas PETs e coisas do gênero. Terminou o evento, aqueles materiais vão todos encher a lixeira, né? Então, simplesmente o resíduo sólido foi protelado de ser descartado, né? Foi protelado de 1 semana, 2 semanas, depois ele voltou. E agora pior, né? Se fosse uma garrafa PET inteira com tampa, ainda poderia ser reutilizado por outros, né? Já que ela está toda recortada, não tem mais finalidade alguma, a não ser se for para reciclagem, né? Que esse é o último de todos, né? O reciclar, ele aparece em último porque quem aqui de nós reciclamos? Nós não reciclamos nada, né? Quem recicla são fábricas especializadas em determinados segmentos, né?
que recicla borracha, que recicla plástico, que recicla papel, que recicla vidro, né? Então, nós não reciclamos. O que a gente pode fazer é facilitar essa coleta, né? Quando você coloca separado lá na sua lixeira aquele material seco que é reciclável, você está ajudando alguém que vai levar aquilo ali para uma destinação reciclável, né? O máximo que a gente faz é esse auxílio, mas a gente não faz reciclagem nenhuma, né? Aí vocês podem achar outros documentos que vai aparecer lá, reaproveitar. Ao invés desses 7 R's que aparece aí, vai aparecer lá o reaproveitar. Reaproveitar é sinônimo de reutilizar, né? Aparece aí o recuperar, o reparar. Esse é importante, né? Antigamente, mecânico de carro, eles reparavam, eles recuperavam, né, o que estava danificado. Hoje, dificilmente é feito isso, né? Hoje é feita a troca de peças e descartada a peça que está lá com defeito, né? Que muitas vezes era um reparo simples, né? Mas hoje não se tem essa prática de fazer reparos, né? Vocês podem também encontrar aí o reintegrar, o repassar, e aí o pessoal procura no dicionário tudo que começa com re, coloca lá nos R's, né? Só que, ao meu ver, aí nós não fugimos muito dos 3 R's primeiros, né? Que é o reduzir, o reutilizar e o reciclar, que são os 3 R's originais, né? Isso permeado por uma responsabilização de todos, né? Próximo, André. Essa pirâmide invertida aqui, ela traz aqui uma ordem de prioridade, né, dos resíduos, que a maior parte deve ser a não geração desse resíduo, que é a questão que vem aí logo, não gerou, é a melhor coisa. Uma vez gerado, que aí seja inevitável essa geração, que seja reduzido ao máximo, né? E aquilo que pode ser reutilizado, que seja feito, para depois cair aqui na reciclagem. Vimos como a pirâmide aqui, ela resumiu na questão dos 3 R's, ó, redução, reutilização e a reciclagem, né? Só que aí, junto com a reciclagem, aparece uma questão aí, compostagem, né? O que é a compostagem? É a utilização do resíduo sólido orgânico, que ele vai voltar na forma de adubo, né? Adubo orgânico. Então, hoje, muitas escolas já têm composteira, né? Algumas o pessoal faz com baldes de construção, outros compraram mesmo composteira na internet, né? E faz compostagem do resto de alimentos da cozinha, né? Então, é uma coisa, é uma prática que vai ter que ser mais propagada e mais utilizada, né? Até nas casas da gente, a gente pode ter, se a gente tiver uma hortinha, que seja casada com a compostagem, porque todas as casas produzem resíduos e menos resíduos sólidos secos a pessoa produz, porque a pessoa consome menos industrializado, né? E consome mais alimentos naturais, in natura, e que pode ser produzido na casa, né? Esses dias eu fiz uma palestra sobre alimentação aí para a FAIP e eu mostrei o que eu tenho na minha casa. Eu não tenho terreno, eu tenho vasos, floreiras e eu tenho até abóboras. Eu tenho abóbora de 5 quilos penduradas em arame, né? Tipo varais. Não tem onde o ramo cresceu. Eu fui conduzindo o ramo e essas abóboras vão se desenvolvendo ali. Tipo também feijão labi-labi, né? Que é o feijão orelha de padre, também tem. Tem o tomatinho rasteiro que não dá pragas, né? Também está desenvolvendo bastante. Na minha horta, o que menos tem é alface, né? Eu acho que a alface não compensa muito pelo custo, compensa comprar, né? Mas as outras coisas eu produzo. Eu, desde as minhas filhas, quando era pequena, elas acompanhavam a polinização das flores, né? Feito por abelhas, e às vezes a gente fazia até polinização
artificial, mostrando como é que pegava lá o grão de pólen e polinizava ali, né, a parte feminina da flor. Isso no maracujazeiro, que eu tenho também, tenho uva, né? Tudo coisa suspensa, né? Após feita a reciclagem, compostagem, o que sobrou ainda feito o tratamento e apenas a deposição final são daqueles rejeitos inservíveis que não dá para se fazer nada com ele. E ali está a fralda descartável, está o pacotinho de salgadinho de extrusão, né? Então, observe que a geração de resíduos, a questão dos resíduos sólidos, está intimamente ligada à questão do consumo, né? Quanto maior o poder econômico, maior a produção de rejeitos inservíveis, porque consome-se mais coisas industrializadas, né? Então, tem uma relação direta a produção de resíduos inservíveis com um consumo, com um poder aquisitivo maior e menos consciência de saúde e consciência ambiental, né? Pode passar, André. Tipos de resíduos sólidos. Então, vamos lá. Resíduos sólidos urbanos. Então, nós temos resíduos sólidos também rurais, né? Mas esses são facilmente absorvidos pelo ecossistema novamente, mas os resíduos sólidos urbanos que são os maiores problemas, né? Resíduos de poda de árvore, já foi um problema. Hoje nós temos máquinas que trituram esses galhos de árvore, até troncos, né? Transformando em matéria orgânica que pode ser usada na agricultura, né? Resíduos industriais. Marília tem muita indústria, né? E produz muito resíduos. Então, esses resíduos industriais têm os resíduos líquidos e os resíduos sólidos também. Resíduos da construção civil, concreto, resto de demolição, né? Então, tem muita coisa, madeira, né? No final de uma construção tem muito resto de madeira. O que é feito com isso, né? Então, um problema sério. Resíduos hospitalares. Esses, então, precisam de uma destinação diferente, né? Então, os hospitais já precisam fazer essa destinação, só que tem muitos resíduos que estão na residência e esses vão para o lixo comum, né? Isso é um problema. E os resíduos nucleares? Um resíduo nuclear que foi muito famoso, né? Foi do Césio, lá de Goiânia, né? No ano de 87, né? Então, hoje os hospitais têm muitos equipamentos da medicina diagnóstica, né? Que eles têm resíduos nucleares. Então, esses equipamentos, quando entram em desuso, não podem ir para uma destinação comum, né? Tem que ser uma destinação específica, porque senão acontece aquilo que aconteceu lá em Goiânia, né? Então, isso aqui só para a gente saber os tipos de resíduos, para a gente ter um pouco dessa distinção, né? O que mais nos afeta aí mesmo é os resíduos sólidos urbanos, né? Que é esses conhecidos. Já que eles são produzidos, o que fazer com ele? No próximo slide, a Prefeitura de Marília, eu vou falar agora um pouco de ações locais. Por quê? Porque a gente precisa ter uma visão global da coisa, do problema em si, mas depois a gente precisa ir afunilando isso daí e trazendo isso para o nosso quintal, né? Para ver o que isso daí pode ser melhorado no ambiente que a gente se encontra, quais são as intervenções que a gente pode fazer, né? Então, na Zona Sul, já desde agosto do ano passado, já tem esse ecoponto, né? Então, esse ecoponto aí é um dos 4 que terá na cidade, né? Teremos desses ecopontos fixos, né? Nós teremos aí um em cada zona da cidade. E isso é importante, principalmente para a educação ambiental. Notamos que o nosso trabalho ele é facilitado ou dificultado diante das ações do poder público, né? Uma vez que o poder público promoveu esse espaço aí, agora fortalece as nossas ações. Opa, então a gente precisa
separar o lixo, a gente precisa dar uma destinação para esses resíduos sólidos, né? Aquilo que serve, aquilo que não serve, a gente... Então, agora o nosso trabalho começa a deslanchar, porque o que adianta a escola ter lá os tambores coloridos para separar o lixo, para separar os resíduos, desculpa, né? Resíduos sólidos, e depois o caminhão da coleta vem lá e pega tudo e joga tudo junto, né? É desestimulante, né? Então, agora a gente já começa a perceber que estamos partindo para uma nova era, né? Lógico que com o tempo as coisas precisavam tomar esse rumo, seja quem fosse que estivesse lá no poder, né? Então, aqui tem até o endereço, se alguém é da Zona Sul aí, ó, e tiver alguma destinação aí, já é uma opção. E também para divulgar isso daí para a comunidade, né? Isso é importante. Próximo. Então, o que recebe, o que não recebe aí? Isso aí é uma foto tirada lá, né? Olha o que recebe no ecoponto lá. Papelão, plástico, vidro, metais. São os tambores coloridos, né? Aí, móveis, estofados, eletrodomésticos, equipamento eletrônico, pneus, óleo de cozinha, resíduo de construção civil, é uma certa quantidade, né? E resíduo de poda de árvore. E o que não recebe? Resíduo orgânico, porque o resíduo orgânico é para fazer compostagem, né? Resíduos infectantes, isso aí é resíduo hospitalar, não é para nós, né? Lâmpada, pilha e bateria, ainda não, depois nós vamos falar delas, né? Amianto é cancerígeno, né? Animais mortos e tudo mais, né? Isso não. No próximo, então Marília agora, desde o ano passado, também está com o projeto Ecosestações, né? Tem uma parceria da prefeitura com catadores, com outras associações, né? Então, o poder público dá o apoio, mas essas pessoas que estão à frente, que cuidam, que têm as ideias, né? Nós já temos, acho que, 7 ecoestações já espalhados pela cidade. Essa daí fica ali, ó, bem entre o terminal e a Sumirê, ó. Tá vendo escrito Giga ali? Fica no fundo da Giga, ó, bem na rua 9 de Julho. Isso daí, todos os dias eles passam recolhendo aí e está lotado. Uma das causas da reclamação é que o plástico está no metal, o vidro está no papel, o metal está no vidro e assim vai, né? As pessoas ainda acham um lugarzinho, joga ali, mas ainda não se atentaram ainda para o tipo de material, né? Que está sendo descartado. Mas já é um começo. Jogando aí, não jogando no meio da rua, já é um bom começo, né? Aí a questão, gente, que ouvi vocês falando lá sobre a questão da matemática, que ela pode entrar aí. Então, nós temos uma matemática interessante aqui, ó. Marília produz, por dia, 220 toneladas de resíduos. Ou seja, 220 mil quilos. Marília tem uma população de aproximadamente 240 mil habitantes. Então, se você fizer uma continha aí, vai dar um pouco mais de 900 gramas de lixo per capita dia, né? Então, cada pessoa produz quase 1 quilograma de lixo, de resíduos, né? Por dia. E está numa crescente, né? Está numa crescente. Quando eu mudei para Marília, produzia-se 105 toneladas, né? E isso em menos de 20 anos, 20 anos, né? Mais que dobrou, né? Aumentou a população? Aumentou, mas tem alguma coisa errada aí, porque a média das pessoas eram 400 gramas dia, né? Hoje está próximo a 1 quilograma. Então, não dá, a conta não vai fechar, né? Nós temos aí a questão da pegada ecológica, né? Ou seja, do impacto que a gente causa no ambiente, no planeta, né? Com o nosso estilo de vida.
né? Não sei, tem até uns aplicativos aí da WWF, né? Para você calcular a sua pegada ecológica, é muito bacana. E aí mostra que no estilo de vida que a gente está tendo hoje, nós precisaríamos de um planeta Terra e meio. Nós não temos um planeta Terra e meio, nós temos um só, né? Se a gente fosse ver o estilo de vida dos norte-americanos, precisaria de 3 planetas Terra. Mas por que que ainda a coisa ainda está equilibrada? Porque tem países, né, tem povos ainda que vivem com muito pouco, né? Então eles vivem aí com 1/3 do planeta Terra, para eles era o suficiente. Por que que eles são prejudicados e a gente tem que ser beneficiado, né? A gente está usufruindo e não está dando um retorno positivo, né? Então, quando a gente pensa em poder criar crescimento econômico, tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque quais são as consequências desse crescimento econômico? Esse crescimento econômico, quem são os beneficiados disso, né? Então, precisa passar por esse crivo da razão aí. Próximo. Então, aqui, ó, o projeto Ecoestações é no sistema LEVES, né? Esse sistema LEVES é voluntário, né? Locais de entrega voluntárias, o significado da sigla, né? Então, nós temos aí essa no centro, que é da 9 de julho que a gente viu, tem na Zona Sul, tá o endereço, na Zona Norte nós temos 2, né? Um lá no Montana, outro ali na Avenida João Martins Coelho, né? Na Zona Leste tem na Brigadeiro Eduardo Gomes, e na Zona Oeste tem na praça lá, Delmiro Cruz, acho que pertinho da escola Chico Xavier, se eu não me engano, né? Então, teremos outras ecoestações, né? Tá dando certo, só que precisa de ações educativas, né? Porque às vezes tá lá a ecoestação, a pessoa passa lá, mas ele não se atenta que ele tem resíduos que ele pode colocar lá, né? E é só por meio de educação. Nós estamos tentando criar aqui em Marília um conselho de educação ambiental com sede, né? Com sede lá nesse Jardim Montana, né? Nós estamos tentando e até uma casa de vidro já está pensando em ser construída lá para a questão de educação ambiental mesmo, né? Para receber escolas. Próximo. Ontem eu conversei com a Érica, ela é aqui do Tiquinho Lixos Eletrônicos. Então, quem tiver lixo eletrônico, e esses que estão aí na foto, né? É só ligar para eles que eles buscam, né? Bom, liga, explica, conversa, né? Eu conversei com ela pelo WhatsApp, né? Com a Érica. E é um pessoal bacana, um pessoal super envolvido, né? E se eles buscam na casa da gente, olha que maravilha, né? Mas aí quem for de fora, talvez eles não vão buscar em outro município. Tipo, você tem lá um ventilador velho, não compensa ele buscar, né? Mas se um dia vier para Marília, dá para ligar, combinar de entregar em algum lugar e a pessoa pegar depois, ou a pessoa tá lá esperando, sei lá, né? É uma opção para não jogar isso no lixo comum, né? Para não descartar isso daí, e que alguém possa reaproveitar as peças, né? Porque eles reaproveitam as peças. Depois eles vendem as peças, alguma coisa eles arrumam para vender, né? E aí, quando fala de descarte, a gente pensa também na obsolescência programada. Todo mundo sabe o que é obsolescência programada. Isso começou lá nos Estados Unidos, né? Acho que em 1930, né? Que o pessoal da indústria começou a ver que os produtos que eles produziam não estragava, então as pessoas não compravam de novo. Então falou, não, não, tem que produzir algo que tem um tempo de uso programado, né? Algo que vai durar um certo tempo, depois tem que ser jogado fora para forçar a pessoa a comprar de novo, porque senão a indústria não vai deslanchar, né? Não sei se vocês já ouviram falar da lâmpada centenária, né? Tem uma lâmpada incandescente nos Estados Unidos, acho que da GE, desde 1901, essa lâmpada está acesa e ela fica acesa permanentemente, né? Então já está há 120 anos, a lâmpada está acesa
e ela não queimou, né? Imagina para a indústria se esses produtos durassem tanto tempo assim, né? E ainda aliado à obsolescência programada, hoje nós temos a obsolescência perceptiva. Ou seja, você tem um celular. No ano seguinte, aquele seu celular já não faz um monte de recursos. Aí eu vejo lá no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, as pessoas colocando coisas legais e o meu celular não faz aquilo. Então, eu percebo que eu preciso comprar um celular novo que tem esses novos recursos. Então, essa obsolescência perceptiva. Só que essa não gera resíduos, né? Porque você não vai jogar o celular fora, né? Você vai passar para outro, né? Mas só para a gente refletir sobre. Passando um pouquinho, André. Pilhas, lâmpadas e baterias, né? Aquela que eles não pegam lá no ecoponto, né? Nós temos uma política nacional de resíduo sólido que trata da questão da logística reversa, ou seja, quem vende esses produtos, eles têm obrigação de pegar esse produto que está sem uso, que já não serve mais, que está estragado, né? Eles têm essa obrigação. A Lei Municipal 70/74 regulamenta a logística reversa e ainda prevê multas, mas há uma distância muito grande entre ter legislação e essa legislação estar funcionando na prática, né? A gente sabe muito bem como é que funciona isso, né? E aí, informações sobre logística reversa, tem aí a fiscalização de posturas, né, do município, tem aí um telefone, se alguém quiser ligar lá para saber mais a respeito, né, é interessante. Próximo, a Andréa colocou os links úteis aí, né, depois ela vai colocar o link aí do terceiro diálogo, né, que foi ontem, né, tem muita coisa bacana, muita coisa interessante, eu dei uma passada de vista, porque, nossa, essa semana para mim foi terrível, tanta coisa, mas vídeos, publicações, ações, tem coisas, projetos de outras escolas, de outras diretorias, tem aí no Drive a pautas de ATPCs, né, de outras de sequência didática que serve para dar um direcionamento para o trabalho, né, mas eu acredito que a gente precisava pensar em coisas personalizadas, assim, coisas que têm a cara do ambiente que a gente está, né? Então, por isso que eu disse lá anteriormente que a gente tem que pensar, saber como é que tá as coisas no nível global, mas poder fazer a nossa intervenção em loco, né? No local que a gente se encontra. Isso que é importante. Para a gente falar de meio ambiente, gente, meio ambiente é uma coisa extremamente ampla. Quando a gente fala de resíduo, o resíduo sólido ele tem braços para várias outros assuntos, né? Para várias outras áreas da educação ambiental, da questão política também, né? Então é muito complexo e ao mesmo tempo qualquer coisa que você fizer se encaixa, né? Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. O aluno na aula de educação física, o tênis dele abriu a sola. Pronto, o tênis não serve mais. Ela foi lá ver, não dá para colar? Não, estragou muito, não tem como colar. Então vai ter que jogar o tênis fora. Tá? Então veja, esse tênis aí, ele vai ser descartado, né? Esse tênis é reciclável? Partes dele né? Mas quem que vai separar tudo que tem ali, né? Porque tem lá o cadarço de pano, de algodão, né? Tem aqui, tem a parte metálica, tem espumas, tem nylon, tem borracha, né? É complicado, né, fazer essa reciclagem. Dá para fazer? Dá, mas tem que fazer a separação desses materiais, que é mais complicado ainda, né? E veja só, esse tênis, ele para ser fabricado, consumiu uma grande quantidade de água, consumiu uma grande quantidade de energia elétrica, teve que utilizar de muitos recursos naturais, né? E aí ele foi descartado. E esse tênis lá na natureza vai demorar quanto tempo para decompor, né? Que aí entra uma questão, né?
decomposição é um negócio complicado. Decompor significa transformar tudo aquilo, voltar a ser átomos, voltar a ser elementos químicos, né? E isso não é fácil. Tipo, uma sacolinha plástica. Sacolinha plástica, se você deixar ela no sol, ela vai deteriorar. Ela vai ficar toda quebradiça, ela vai virar um pó. Isso em 60 dias. 60, 90 dias ela já virou um pó. Ela, né, se deixar ela na radiação ultravioleta. Ela decompôs? Não. Você tinha um problema que era uma sacola. Agora você tem centenas de milhares de problemas que são um monte de partículas. Né? Essas partículas não estão decompostas. Essa partícula é a sacola só com um fragmento dela. Né? Ela só vai estar decomposta depois de 200 anos, sei lá, que aquilo voltou a ser elemento químico que pode ser absorvido pela natureza, pode ser absorvido pelas plantas, né? Então, não é sumiu das vistas que aquilo já resolveu o problema, né? Falando em sumir das vistas, as pessoas, joga na lixeira, né? Joga na lixeira, o lixeiro leva embora, pronto, está resolvido o problema. Não, só tirou da vista, né? E transferiu o problema de um lugar para o outro, né? Não existe joga fora, né? O planeta não tem fora. Mesmo o lixo espacial, ele não está fora, ele está orbitando o planeta, e uma hora ou outra cai um pedaço aqui, né? Ele não está fora, não existe fora. O fora é só aquelas... A Cassini, que foi lá pro... explodiu lá no outro... em Júpiter. Não, em Júpiter não, foi em Saturno, né? A Cassini, uma sonda espacial explodiu lá. Aquela foi para fora. Fora do nosso planeta, mas está dentro do sistema, né? Mas a grande maioria dos satélites, as coisas, está tudo aqui, né? Não tem fora. Então, se transferindo o problema de lugar, você se livrou aqui, mas ele está lá. E a responsabilidade? É problema nosso, né? Porque o transbordo desse lixo, desses resíduos, tem custo, e o custo é alto, e quem paga o custo é o contribuinte, né? Aquele mesmo que produziu tem que pagar para mandar embora, né? Só que a gente não sente muito porque é rateado, né? Tem um rateio aí. Mas as coisas estão tomando proporções que não vai ter mais para onde ir. Vai ter que ser tomada providências. E as providências estão sendo tomadas aí com ações do poder público em parcerias com cooperativas, com pessoas que têm responsabilidade, que têm essa sensibilidade de mudar as coisas, né? E nós, enquanto educadores, temos que mudar pessoas, mudar hábitos. E para a gente mudar hábito de pessoa, a gente tem que mudar os nossos, né? Porque a gente tem que mostrar pelo exemplo. São vivências, né? Que mostram tudo. E no próximo slide, para finalizar minha fala, tem uma série da TV que chama-se Parte de Você, e aí tem vídeos maravilhosos, hein? Olha, tudo que eu estou falando aqui, vocês podem usar ali, ó. Tem 4 episódios, né, da Parte de Você, e tem alguns adendos aí também, né? 10 dicas para reaproveitar o lixo e contribuir para um mundo melhor, né? Tem até de óleo de cozinha, eu coloquei até uma a mais aí, ó. Tem aqui do reaproveitamento, é a palavra, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, a gente vira e mexe, a gente acaba focando nos 3 R's originais mesmo, né? Que os demais só vieram para dar um enchimento, para dar mais glamour à coisa, né? Mas são os 3 R's. Bom, a minha apresentação termino